Olá, meus irmãos, a paz. Aqui quem vos fala é o evangelista Robson. Eu quero dar a minha cooperação na página da minha amiga missionária Edilene e eu quero falar sobre fé. Eu quero usar um texto como base, é o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de número 10, diz assim: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse texto, ele vai narrar sobre a história de um centurião, de um homem que tinha um servo que estava enfermo, doente, precisando de uma intervenção divina. A história é bem conhecida, mas eu gosto dessa história por quê? Porque esse homem era um homem de grande prestígio, um homem de grande privilégios, por ser um centurião, por ser um comandante. Era um homem importante na sua época. Mas esse homem ele vai se desprender de toda essa sua patente, esse seu prestígio, e ele vai ter com Jesus. Ele vai declarar para Jesus que ele não era digno que o Senhor entrasse em sua casa. Isso é muito importante. Mas o mais importante são duas verdades que a gente encontra nesse texto. Primeira verdade, esse homem ele vai declarar para Cristo, no versículo 8, dizendo que ele não era digno que Jesus entrasse em sua casa. Mas a parte B desse mesmo versículo, no versículo 8 mesmo, ele vai dizer assim: Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado, mas se tu mandares uma palavra, o meu criado sarará. A história dele vai mudar. Nós não podemos precisar a distância em que Jesus estava da casa da onde estava este enfermo. Mas eu gosto da declaração do centurião, que ele vai ter tanta fé, acreditar com tanta firmeza em Jesus, que ele está dizendo: olha, tu não precisa ir lá, basta somente tu liberar uma palavra, que a história do meu criado vai mudar. Qual é a verdade que a gente aprende nesse texto sobre fé? É que a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário acreditar e ter fé nele. E esse centurião ele vai dar um grande ensinamento para a gente. Ele vai falar de forma simples, profunda e direta. Tu não precisa ir na minha casa, porque o teu poder é tão grande. O Senhor tem poder para resolver qualquer situação, que da onde o Senhor está, se o Senhor liberar uma palavra, a história lá dentro da minha casa vai mudar, o meu servo vai levantar. E esse centurião está dando um ensinamento para a gente. Eu não sei quais são as problemáticas da sua vida, o que você tem enfrentado, as suas lutas, as suas crises, se é alguém enfermo, se é um desemprego, mas eu sei de uma verdade: a fé deste centurião mexeu com Jesus. Porque o versículo que nós lemos vai dizer: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Oh, glória! O que mexe com Deus, ou com a mão de Deus, é nós termos uma fé inabalável nele. Nos preocupamos, temos momentos que ficamos tensos, isso faz parte da vida, é do ser humano. Mas o que você não pode perder é a fé. E fé, meu amigo, uma fé sobrenatural só em Cristo. Nós precisamos continuar acreditando que se o Senhor liberar uma palavra, independente de qual seja a problemática da nossa vida, a história da nossa vida vai mudar. A Bíblia fala de vários personagens que creram, acreditaram, tiveram fé. Abraão, ele vai levar Isaac para o sacrifício, acreditando que ainda que ele tivesse que sacrificar o seu filho Isaac, Deus tinha todo o poder de ressuscitá-lo. O centurião, ele vai receber testemunho de Cristo, porque Cristo vai dizer que nem mesmo em Israel ele viu tanta fé.
Quer um conselho? Continue tendo fé e acreditando que a história da sua vida vai mudar. Que Deus te abençoe. É só uma meditação, mas creia, acredite, medite na palavra, ouça a palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus mude a sua história e um grande abraço do Evangelista Robson.